O álcool pode começar como uma simples celebração, mas para muitos é o início da destruição. Já imaginou viver 10 anos com o vício do álcool, sem conseguir parar, bebendo até aos meios de semana? Shalom, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Raiz do Testemunho. Vocês já sabem, nós vamos partir de lá onde o testemunho inicia. Não quando a transformação já chegou, mas mesmo antes da transformação se fazer presente. É de lá onde nós começamos a escrever a raiz do seu testemunho. Shalom, irmão Sérgio, seja muito bem-vindo ao podcast Raiz do Testemunho aqui no Ministério Palavra Viva. Shalom, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade de compartilhar aquilo que Deus fez na minha transformação, desde que eu comecei a seguir a Jesus com muita certeza e com fervor. Para alguns membros do Ministério Palavra Viva, não só membros, mas também simpatizantes, a cara do irmão Sérgio não é uma cara estranha, com certeza. Você já ouviu ou já viu o irmão Sérgio? Irmão Sérgio, nós queremos começar mesmo da raiz. Quando é que o irmão Sérgio começa a beber? Eu comecei a beber ainda menor de idade, em 2009, com 17 anos de idade. Primeiro eu bebia como se quisesse provar o álcool, queria sentir a sensação. Eu via muita gente a falar sobre o álcool, também meu pai, ele consumia álcool, então eu queria experimentar. Era algo, primeiro eu queria experimentar qual é a sensação, e dali comecei a não conseguir parar fácil. E nós falamos aqui na introdução, como o irmão Sérgio já havia partilhado antes, como é que era a tua rotina neste consumo de bebidas alcoólicas? Era muito pesado, porque eu começava a beber na quinta-feira e só parava numa terça-feira. Para mim, o dia de descanso era quarta-feira. Para mim, eu andava com um grupo mesmo de amigos, por aí 20 pessoas. Então, alguns até ligavam para mim por volta das 19, porque eu sempre entrei de noite na escola, e um saía cedo e sempre me ligava, dizia: estou a caminho. Então nos encontrávamos em Maguanini na quinta-feira, então começávamos a beber quinta-feira e só parávamos na terça-feira. Quarta-feira era dia de descanso. Só descansava às quartas-feiras? Sim. Misericórdia. E hoje o irmão Sérgio está todas as quartas-feiras no culto aqui no Ministério Palavra Viva. O dia que eu falto à igreja, talvez é por um trabalho e me sinto mal. Mas, irmão Sérgio, o consumo de bebidas a que se devia? Era uma fuga de algum problema ou era mesmo só para divertir? Primeiro comecei a beber por causa de diversão, mas também para fugir de algo. Por quê? Porque eu perdi meu pai muito cedo, com 13 anos de idade, e eu vivia somente com ele. Então, a perda dele, quando ele perdeu a vida, eu fiquei muito abalado, porque vivíamos juntos só, eu e ele só, não tinha mais nenhuma outra pessoa. E também porque depois tive que viver com o meu tio, que era surdo e falava com dificuldades. Então, depois saí, fui ver no internato por 2 anos, e daí, quando comecei mesmo a beber, era também para esconder essa parte também. E quando é que percebeu que já está a perder o controle no consumo de álcool? Quando é que você percebeu que não, eu já estou a exagerar? Foi numa viagem, porque eu saía com a minha família sempre no início do ano, por aí dia 9 de janeiro nós viajávamos para Belém. Então me recordo que uma vez eu bebi muito, bebi mesmo de verdade, muito mesmo, e dormi na areia, na praia, e com uma pasta nas costas, e do nada passou uma minha prima e me reconheceu e me acordaram ali no chão. Eu só me recordo que me levantaram e comecei a caminhar, não sabia para onde eu estava a ir. Então foi daí que eu comecei a perceber que não era normal. E o álcool em algum momento chegou a afetar a tua reputação? Eu acho que numa situação dessas que acabou de partilhar, de encontrar
um familiar encontrar-te na rua embriagado pode ser algo, ou é algo constrangedor, posso assim dizer. Então, este consumo de álcool chegou a afetar profundamente na sua reputação? Sim, porque algumas pessoas quando me olhavam, tipo, no bairro, algumas pessoas quando me olhavam diferente. E também no trabalho também tinha um olhar diferente. As pessoas já sabiam que sempre que chegar ao trabalho estará embriagado. E me recordo uma vez também saí de uma festa, numa sexta-feira, era uma festa surpresa de uma amiga, então saí de lá diretamente para o trabalho, bem embriagado, e aquele dia quase eu perdi o emprego, porque em vez de estar ali a trabalhar, eu trabalhava 15 minutos, 20 minutos estava a dormir. Me acordavam, trabalhava, e eu trabalho com chineses, então o chinês me via eu a dormir, ele que vinha me acordar. Então chegou um momento que ele queria até me mandar embora, tipo, expulsar do trabalho, porque eu nem tinha um ano, acho que tinha 4 ou 3 meses a trabalhar, então ele já queria me dispensar. Podemos ver que o álcool afetou negativamente na sua área profissional, dentro da sociedade, mas em outras áreas como área acadêmica, familiar, como é que isto afetou? Pode partilhar conosco? Área acadêmica, eu gazetava aulas para ir curtir, nós chamávamos assim mesmo. Nós até considerávamos todo o dia da semana como fosse sexta-feira. Então, para mim, eu gazetava aulas e dizia, vou curtir a sexta-feira. Então, perdia sempre os últimos 2 tempos, eu tinha que sair para beber. Uau! É, na verdade, uma trajetória que muitas pessoas aí em casa não imaginam que o irmão Sérgio viveu isso, porque hoje o irmão Sérgio é literalmente, ou podemos dizer, em todas as áreas, o irmão Sérgio é uma outra pessoa. Para nós que estamos por perto, conhecemos, podemos perceber que este testemunho, se ouvíssemos, ou melhor, ouvindo este testemunho, fica difícil acreditar que o irmão Sérgio vivia viciado no álcool, não é? E hoje, como é que o irmão Sérgio se vê? Transformado. Muito transformado, porque do jeito que eu vivia, do jeito que eu vivo agora, é muito diferente. Primeiro, para eu me sentir muito alegre e divertido, eu tinha que beber. E agora não preciso beber para me sentir alegre, não preciso beber para me divertir. E em algum momento, antes de conhecer a Jesus e alcançar esta transformação, reconheceu que precisava de ajuda? Não, porque até eu bebia e ia para a igreja. Sério? Como? Sim. Irmão Sérgio, explica-nos bem essa história. O irmão Sérgio bebia e mesmo assim continuava indo à igreja, ou seja, já conhecia a casa do Senhor, mas por detrás carregava um vício. Sim, porque eu comecei a beber em 2009 e fui batizado em 2011. Então, parece que depois do batismo as coisas pioraram. Yeah. Porque foi no momento mesmo que comecei mesmo a beber, mesmo de verdade. Não perdia nenhuma festa e eu era bailarino. Não perdia nenhuma festa e com certeza não perdia nenhum culto. Era sábado na festa, domingo no culto. Nós queremos mais detalhes sobre isso. Sim, eu era bailarino, né? Eu dizia que era bailarino, então eu saía diretamente do show para a igreja. Então eu tinha 2 amigos que dançavam comigo, sentávamos na mesma fila e fazíamos uma escala até. Um tinha que dormir 15 minutos, enquanto os outros controlavam, depois já acordava para poder participar do culto. E era um domingo. O pastor ia dar o culto e nós passamos, ele nos passou e nos viu. Nós tentamos esconder, mas não deu. Então, calhou um feriado, numa quarta-feira, o pastor pediu falar com os jovens. Então ele levantou cada jovem para questionar tipo, o que estava a acontecer, o que os jovens podiam contribuir para chamar mais jovens para a igreja. Então, quando chegou a minha vez, o pastor pegou a cabeça, abanou e ficou muito decepcionado.
E eu fiquei sem palavras, sem reação. Porque nesta altura devia ser o irmão Sérgio a trazer mais almas para Cristo e era uma pessoa que ainda tinha vários problemas ou ainda estava preso no mundo de alguma forma. Sim. Então, este foi um desafio que foi dado pelo pastor. E como é que o irmão Sérgio recebeu este desafio? Para mim, naquele momento, não tinha... Aquilo era mais um dia de culto. Para mim, aquilo era normal. E o engraçado é que depois daquele culto, quando saímos, como era um feriado, continuamos. Vamos continuar, não tinha como. Depois de receber a missão. Depois de receber a missão e a bronca do pastor, para mim aquilo não fazia nenhum sentido. Aquilo era... Ele falou, há de voltar a falar, e nada haveria de mudar, porque para mim, beber era um momento de diversão. Eu não podia deixar aquele dia passar. Era o melhor momento na altura. E como é que o irmão Sérgio decide mudar de vida? Eu decidi mudar de vida porque depois, na verdade, eu parei de frequentar a igreja por volta de 4 anos, por causa mesmo do álcool. E do nada, porque eu parei também de estudar por causa do álcool. E quando voltei a estudar, conheci alguém que me convidou à igreja. E na verdade eu fui lá para a igreja não para conhecer a Jesus, fui lá porque quem bebe sempre ou frequenta discotecas, festas, procura também mulheres. Então eu fui para a igreja porque eu queria mulher, não queria Jesus. Um ponto de ordem. Recebeu um convite para ir à igreja e não ia para lá à procura de Deus. Não. Ok? Ia mesmo à procura de mulheres. Sim. E como é que foi isso? A pessoa me convidou, eu fui para lá. Fui a primeira vez, para mim foi normal. O meu objetivo não era conhecer ou voltar a Cristo. Era como chegar lá e olhar, como fazer um raio-x para ver a quem eu haveria de escolher para poder me relacionar com a pessoa, para ter um relacionamento. E o incrível que parece que do nada eu só me vi, já estava a fazer parte de um grupo de drama e poesia e eu estava lá a liderar aquele grupo. Nesta mesma igreja que foi à procura de mulheres. Sim. Então, dali é que veio a transformação. Por quê? Porque eu fiz um papel de bêbado e estava a mostrar às pessoas que beber não era o correto, mas eu ainda bebia. As coisas de Deus, amado irmão. O irmão Sérgio fez um papel de bêbado. Não era necessário fazer um papel, porque já era uma realidade. Sim, sim, mas naquele momento eu estava a servir a Deus, mas eu servia a Deus e ainda bebia. Como é que o irmão Sérgio conseguia servir a Deus e ao mesmo tempo ter uma outra realidade? Porque nós sabemos, não existe meio termo. Ou você está em Cristo ou você está no mundo. Porque isso que o irmão Sérgio está a partilhar acontece muito. Ah, não, porque este é o meu momento de diversão. Eu vou me prostituir, eu vou consumir bebidas alcoólicas porque este é o meu momento. Quando chegar a parte de Deus, é no culto de domingo ou quando eu for à igreja. Aí eu estarei a fazer a obra de Deus. Então, significa que o irmão Sérgio estava a fazer a obra de Deus e ao mesmo tempo vivia para o inimigo, ou do outro lado do muro. Sim, na verdade eu me defendia na Bíblia, porque eu sempre pegava a parte em que Jesus transformava água em vinho. Então, eu dizia, beber não é pecado, porque até Jesus transformou água em vinho, na festa faltava álcool, então ele transformou, então para mim isso é normal, beber. Então, por isso que eu me sentia assim à vontade. Mas na igreja em que fazia parte, os membros, as pessoas da igreja sabiam que o irmão Sérgio consumia álcool? Não, alguns amigos aqui sabiam que eu consumia. Na verdade, eu até tentava parar de beber, podia parar 2 meses, 3 meses, mas voltava. E eu percebi que eu não conseguia parar porque não tinha Jesus. Eu ia para a igreja, mas ainda não tinha Jesus. O irmão Sérgio em algum momento tentou ver algumas estratégias, buscar na palavra de Deus, orar, alguma coisa que o tirasse do mundo do álcool? Tentou fazer alguma coisa? Não.
Então, o irmão Sérgio não procurou ajuda, continuou a servir a Deus e continuou no álcool. Sim, porque eu me defendia, eu dizia que beber não é pecado e Jesus transformou água em vinho. É por isso que não procurava ajuda. Tudo bem, nós já estávamos naquela parte em que o irmão Sérgio falava de fazer uma peça teatral. Como é que foi ter que fingir ser bêbado, sendo que já era uma realidade? Antes de começar a fazer, nós tivemos alguém que veio nos preparar. Tivemos uma aula. Então, para mim aquilo estava a atuar. Era como se fosse um trabalho para mim. Porque, na verdade, eu até havia tempos em que eu ia para a igreja e dizia que a igreja era trabalho. Porque alguém nos convidava à igreja e nos prometia crédito, dinheiro de chapa e um lanche. Então, para vos ver na igreja. Para nos ver na igreja. E a pessoa dizia, a pessoa que convida mais pessoas tem mais dinheiro. Então, para mim, aquilo era um negócio. Então, o irmão Sérgio ia não só pelas mulheres, mas também pelo crédito, pelo lanche e talvez por mais algum valor. E por quanto tempo durou esta rotina? Uma coisa de 1 ano. 1 ano a ir para a igreja para ter um lanche apenas e para caçar mulheres. Sim. Quem trazia mais jovens tinha mais dinheiro. Por exemplo, cada jovem custava 20 meticais. O irmão Sérgio conseguia trazer esses jovens mesmo? Como é que era? Chamava meus amigos. Já sabíamos que 20 saía uma garrafa. Através do 20 meticais que juntavam, saiu uma garrafa. Sim. Então aquilo já era um esquema, já tinhas os teus clientes neste caso. Sim. É que por exemplo, para mim, cada pessoa eram 20 meticais. E cada pessoa que ia comigo para a igreja tinha 20 meticais de crédito. Então, em vez de comprar crédito, levávamos aquilo, juntávamos e íamos comprar uma garrafa de 300 meticais, 400 e passávamos o dia. E em que momento o irmão Sérgio percebeu que este caminho era errado? Porque, amados irmãos, não é correto ir à igreja só para ter dinheiro, para procurar mulheres. Isto de facto não é algo correto. Não concorda comigo, irmão Sérgio? Sim, sim. Será que hoje o irmão Sérgio faria isso? Não. Na verdade, até que o que me fez eu procurar ajuda. Eu não tive ajuda das pessoas, eu tive ajuda de Jesus. Na verdade. O que me fez fazer isso aí é porque minha mãe me liga uma vez, eu estava no trabalho, perguntou o que vais fazer durante a tarde. Eu disse nada. Então disse, me acompanha num casamento, vai ser meu marido. Então, minha mãe me chamou, então fui para lá. Então, aquele casamento foi mesmo uma gota de água, porque eu cheguei lá, deram ali, ao entrar na recepção, tinha welcome drink. Então, entrei ali, fiquei muito feliz. Disse, hoje... Tinha o que gosta, o que gostava, né? Eu disse, hoje aqui não saio a andar assim normal. Ou me carregam, ou saio depois da festa terminar, porque, na verdade, esse era o meu dilema. Esse era o meu dilema. Quando eu ia para uma baraca, eu dizia, eu só saio daqui depois do meu dinheiro acabar. Quando eu ia para uma festa, eu dizia, eu só saio daqui depois do álcool acabar. Por isso que eu podia começar a beber às 21, 22 e terminar talvez 12, 13 horas a beber do dia seguinte. Esta conversa com certeza gera uma curiosidade. Que tipo de bebida o irmão Sérgio consumia? Eu gostava muito de 2M e gin e vodka. Então, isso no sábado era comum o irmão Sérgio consumir estas bebidas e domingo ir ao culto? Sim. Nós, na verdade, tínhamos que ter talvez por aí 7 caixas de 2M, por aí 4 a 5 garrafas de whisky, e aquelas garrafas nós chamávamos de chanchula. Nós bebíamos 2M, depois íamos lá, dizíamos uma rodada, eram 3 garrafas de 2M, uma rodada de whisky. 3 garrafas de 2M, uma rodada de whisky. Mas estas bebidas em nenhum momento causaram problemas de saúde? Começou a causar problema de gastrite por conta da cerveja. Fui descobrir isso depois, porque quando a dor começou a intensificar, eu comecei a investigar o que causava gastrite. Então vinha ali cerveja, mas mesmo assim não parei.
continuei. Era de tipo, é preferível eu morrer, mas é de morrer feliz. E para si, aquilo era a verdadeira felicidade, ou seja, o consumo de bebidas era a maior felicidade. O irmão Sérgio tinha descoberto a felicidade na terra. Sim, sim. E como é que o irmão conheceu a Jesus? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Na verdade, o meu encontro com Jesus foi numa vigília da geração de anormais. Me E recordo como é que o irmão Sérgio chegou à vigília? a vigília, na verdade, até chegar à vigília, não tive um convite assim formal, né? Porque eu só soube que tinha vigília através da minha parceira, porque ela fazia parte da geração de anormais e eu não fazia parte. Na verdade, ela sempre falava de geração de anormais. E se eu fui para lá, não é porque eu não queria ter uma outra experiência ou conhecer Jesus de uma forma diferente. Não. Eu fui para lá porque, por exemplo, minha parceira sempre falava do homem de Deus. Não, porque o homem de Deus, assim, eu sempre dizia, não, esse homem de Deus que você sempre fala, quem? Então eu tenho que ir conhecer. Então participei primeiro do primeiro encontro da geração de anormais. Então lá ouvi falar dessa vigília, não me convidaram, eu só disse, quero ir à vigília. E esta parceira não é uma destas caças que o irmão Sérgio andava a fazer nas igrejas? Não é resultado disso, não? Não. Foi uma coisa muito diferente, porque foi no momento em que eu decidi, não, eu quero me conectar novamente com Jesus, né? Porque eu acreditava contar um episódio, acho que depois não terminei, que me fez mesmo mudar, que foi, minha mãe me chamou para um casamento, então lá fui beber mesmo de um jeito estranho. E minha mãe disse a mim, vamos para, tipo, vai dormir na minha casa, não sei o que, eu neguei, porque eu estava certo daquele casamento para uma outra festa. Então, eu disse a ela, não, mamãe, está à minha espera, vou para uma festa, não sei o que, então, está à minha espera. Então, me recordo que eu desci a Maguanini, caminhei, eu tinha dinheiro na pasta, tinha telefone, porque eu andava com uma pastinha, tinha por aí 7.000 meticais. E eu encontrei um jovem, não lhe conhecia, só sei que nos abraçamos, caminhamos juntos, e o jovem, não sei se o jovem, eu deixei cair o telefone, cheguei numa casa onde eu conhecia, que era a casa de uns amigos, saltei o muro, dormi na varanda. Então fui acordar de madrugada, quando eu peguei os bolsos, não tinha telefone, não tinha nada, fui para casa. E dia seguinte eu tinha que voltar ao casamento com minha mãe. E eu não tinha telefone. Liguei para a pessoa através do telefone dos meus irmãos, meus primos, então a pessoa disse que não apanharam o telefone, então saí para comprar um telefone novo, porque eu tinha telefone, fui comprar uma bombinha. E logo eu meter cartão, entrou chamada da minha mãe, ela gritou, Sérgio, não sei o que, todo dia te ligaram. Eu disse, mamãe, perdi o telefone. Então dali eu fui para o meu quarto e pedi ajuda a Jesus. Uau! Então depois de ir ao casamento, voltou a consumir o álcool naquele mesmo dia, onde teve esta situação do roubo do telemóvel, e no dia seguinte procurou ajuda em Jesus Cristo. O irmão Sérgio falava aqui de uma vigília que eu acho também super interessante. Como é que foi esta vigília? Nessa vigília eu fui experimentar algo extraordinário. Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho, mas do Espírito Santo. Aquele dia eu vou dizer que fiquei embriagado de uma forma que nunca senti. De uma forma diferente, que o álcool não conseguia. Quer dizer, eu poderia consumir o álcool 24 horas ou ficar uma semana a consumir o álcool, mas aquilo que eu senti quando eu fui tocado pelo Espírito Santo foi diferente. Dali eu percebi que 1000 vezes permanecer na casa do Senhor, beber mais do Espírito Santo e sentir algo mesmo diferente. É difícil explicar. É muito difícil explicar. O irmão Sérgio partilhava que tinha achado a alegria, a felicidade no álcool. E depois de participar na vigília, teve um encontro com Jesus que aparentemente é inexplicável. Mas nós gostávamos de saber o que o irmão Sérgio sentiu naquele momento. O que exatamente aconteceu consigo durante a vigília? Que encontro teve com Deus? Como é que foi o seu encontro com Deus? Como posso explicar? É uma coisa mesmo muito diferente. Eu só sei que eu estava em pé, do nada me vi de joelho, de repente já estava deitado e
quando eu olhei para mim, eu senti como se tivesse vestes diferentes. É como se tivesse tirado algo preto, algo escuro em mim e colocasse uma veste de luz, de brilho. Então, minha vida se transformou naquele exato momento. Foi aí onde eu senti mesmo a verdadeira transformação de Deus. Apesar de que eu já havia deixado o álcool, mas nunca havia sentido aquele toque, aquela presença. Nunca havia sentido mesmo a presença de Deus, o toque de Deus. Foi uma coisa maravilhosa, difícil de explicar. Na verdade, quem passa por aquilo, para explicar a outra pessoa, torna-se um pouco difícil. Então, de uma forma indireta, o irmão Sérgio está a fazer um convite a todos vocês que estão a acompanhar o podcast a sentirem algo novo na presença de Deus. E depois da vigília, como é que foi a tua vida, ou como é que é a tua vida de lá para cá? Muito mais divertida agora. Tenho alguns amigos. Na verdade, até eu saía para... Agora faço coisas que eu fazia fora da igreja ou antes de me converter. Algumas coisas eu transformei e comecei a usar para Cristo. Por exemplo, eu saía para dançar fora e agora danço para Jesus de uma forma diferente. Não preciso ser chamado para dançar. Quando o Espírito Santo me toca naquele exato momento, estou lá à frente, estou a dançar, não sei o que, me sinto alegre, me sinto diferente. A vida agora está mais alegre, as coisas estão a andar de uma forma diferente, área profissional, tudo mais está, área sentimental, tudo está bom. E o que o irmão Sérgio precisou abandonar para manter essa transformação na sua vida? Amigos. Como é que foi? Foi difícil, na verdade, porque eu parei de beber, mas já não continuava a andar com as mesmas pessoas. Eu, como disse aqui, eu tinha mais de 20 amigos, fazíamos às vezes uma roda e ficávamos a conversar. E a conversa era álcool e festas. E eu já não me sentia à vontade a falar de álcool, porque naquele grupo de 20, 30 pessoas, eu era a única pessoa que não bebia. Então, daí eu me afastei dessas pessoas. E quando me afastei, veio um momento de depressão, porque já me sentia sozinho, me sentia sem amigos, porque eu não tinha com quem conversar. Se não estivesse a jogar game, não estivesse nas redes sociais, eu ficava sem ninguém para conversar. E esta depressão, este vazio que sentiu ao abandonar os amigos, como é que conseguiu fechar? Ou Jesus fechou, o irmão Sérgio conseguiu fechar sozinho? Como é que foi? Jesus fechou. Na verdade, eu entrei na geração dos anormais, então conheci alguns amigos e do nada eu em casa pensava, tipo, não, é mais um dia de ficar sozinho. Só recebi uma chamada, onde é que estás? Estou em casa, sai lá, estou aqui fora. Uau. Vamos para onde? Vamos lá, não sei o quê. Então eu saí, fomos para um lugar, fomos sentar, fomos comer. De repente ali eu pensei, afinal, tenho amigos mesmo, não estou sozinho. E dia seguinte recebo uma outra chamada de um outro irmão, me ligou, eu não estou em casa, venha até Maguanine. Eu apanhei chá, fui para Maguanine, fomos lá, fomos nos divertir de uma forma diferente. Em vez de álcool, sopa, petiscos, era sumo e hambúrguer, sandes e carne de porco, eram coisas já diferentes. Troquei sopa e petisco por hambúrguer e sandes. Por hambúrguer e sandes, novas amizades que mostravam de facto quem Jesus era. Irmão Sérgio, eu acredito que existem pessoas que estão a acompanhar este podcast que não acreditam que é possível sair do álcool, não acreditam que é possível servir a Deus e abandonar vícios. Ou melhor, não acreditam que Jesus pode tirar vícios das nossas vidas. Eu quero pedir ao irmão Sérgio que deixe uma mensagem para aquela pessoa que está a acompanhar o podcast neste momento. Dizer assim, né? As pessoas que sempre bebem têm o sistema de dizer que a kutsukola jala e kutsukola muti. Vale a pena abandonar essa casa e vir para a casa de Deus, porque a própria palavra diz o seguinte: Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Então é só vir a Jesus e ele vai ajudar
a largar o álcool e a vida vai estar muito diferente, vai estar mesmo transformada e Jesus ainda salva e ainda transforma. Pois é, Jesus ainda salva e ainda transforma. A transformação não é sobre a diminuição do consumo de álcool, mas sim a mudança de identidade. Este é o podcast Raiz do Testemunho, onde você vai ouvir histórias reais daquilo que Deus está a fazer no meio do seu povo. Eu sou Chelsea Mabot, cá do Ministério Palavra Viva, e nós ficamos com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Shalom.